Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos uma mesa aberta para recebermos mensagens das bruxinhas. E para hoje temos duas opções. Opção número 1, a chave dourada. E opção número 2, a chave prateada. Nas duas opções, vou utilizar aqui tarôs com temáticas de bruxinhas. E lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Então, aquilo que não fizer sentido para você, o que não ressoar, por favor, desconsidere. Hoje, especialmente, sinto que as bruxinhas poderão trazer mensagens para grupos bem específicos, tá bom? Então, se caso isso acontecer e você assistir às duas leituras e não se identificar, devolve para o universo, sem estresse, sem aborrecimento, entendendo que hoje as bruxinhas quiseram trabalhar com grupos mais específicos, tá certo? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1 da chave dourada, vou deixar aqui no cantinho, acho que dá para ver. E vamos pegar aqui o tarô. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Curiosa aqui para saber o que que as bruxinhas vão falar para vocês, qual que é a mensagem que elas desejam transmitir. E como foi dito na introdução, é uma leitura coletiva, provavelmente elas vão trabalhar com grupos mais específicos, então se algo não fizer sentido para você, se não ressoar, por favor desconsidere, tá bom? Opa, já viramos aqui com a sacerdotisa. Falando de bruxinha, né? Quem aparece? A sacerdotisa. E se caso não gostar da leitura, devolve para o universo, sem estresse, sem aborrecimento, tá bom? O fato de a leitura não atender às suas expectativas não significa que a leitura seja ruim, tá bom? Apenas que, né, a mensagem não estava de acordo com aquilo que você esperava, tá bom? Então vamos ver aqui, saímos com uma sacerdotisa, 3 de copas, o sacerdote, ou papa ou hierofante, 2 de copas, 3 de paus, 7 de copas, o mundo e o eremita. Bem, vejo aqui algumas mensagens, tá bom? Então aí você, né, por favor, tenha o discernimento para entender aquilo que se adequa ou não à sua situação, tá bom? Primeira mensagem que eu estou vendo aqui é a seguinte: as bruxinhas estão falando que tem muita gente aqui que tem intuição, que tem uma sensibilidade, sim. Às vezes você pode não acreditar naquilo que você está pensando, né? Às vezes você pode não acreditar nas vozes que falam com você, ou então você tem um lampejo em relação a algo e você pode pensar, ah, é bobagem. Não, as bruxinhas falam aqui que muitos que estão me assistindo têm essas intuições, têm essa sensibilidade, têm esses insights, tá certo? E eu vejo aqui que você ou já está trabalhando com uma grande potência espiritual, ou então você está sendo preparado, preparada para trabalhar com uma grande potência espiritual. E muitos aqui podem estar, inclusive, tendo uma certa dificuldade no campo afetivo, ou porque estão já há um certo tempo sozinhos ou sozinhas, ou então vocês estão com alguém, mas de alguma maneira o relacionamento está um pouco abalado.
E isso é consequência desse seu preparo espiritual. Preparo espiritual para quê? O que eu estou vendo aqui é que muitos vão adentrar em novos caminhos das práticas espirituais. Vocês estão acessando conhecimento maior. Não existe uma única forma de conhecimento aqui. Eu vejo que existem várias vertentes. E aí vai depender de você que está me assistindo escolher qual caminho você sente mais afinidade. Muitos que estão me assistindo já têm uma noção ou já sentem um impulso para seguir determinado caminho. Não sei se é um estudo em específico, se é uma prática religiosa, espiritual que você tem interesse em se aprofundar, se é um tipo de técnica, às vezes uma técnica de terapia holística, mas eu vejo aqui que esse processo pelo qual você está passando está aqui te ajudando a fazer mudanças na sua vida. E é como se a pessoa que você foi até então estivesse passando por um processo de transição e vai ser deixada para trás. Alguns já deixaram esse antigo eu para trás e vocês adentram numa nova fase, como se fosse uma nova pessoa também. Uma pessoa com uma maior capacidade de discernimento. Uma pessoa que não é mais tão ingênua, que não é tão facilmente levada pela conversa e pelas energias de outras pessoas. As bruxinhas também falam aqui que tem muitas pessoas que estão trilhando esse processo, né, de um maior desenvolvimento espiritual e que podem estar com certo receio, porque muita coisa pode ter mudado ou irá mudar na sua vida. Falo isso aqui por conta da Carta do Mundo. É como se seus olhos ampliassem o seu campo de visão e justamente por conseguir enxergar mais coisas, compreender mais coisas a respeito de si e da vida, muita coisa mudasse em você e ao seu entorno. Não é que necessariamente as coisas mudaram, mas é a maneira como você vai entender, perceber e lidar consigo e com as coisas. Entendeu? Então, as bruxinhas estão falando que tem gente que pode ficar com receio, pode se sentir estranho, pode se sentir esquisita e começar a se sentir inadequado ou inadequada no mundo. Não é para todo mundo que eu vou falar agora, tá? Mas tem algumas pessoas que terão o apoio de uma pessoa que será importante para você. Para alguns, esse apoio se dará por meio de um relacionamento amoroso. Sim, temos um 2 de copas. No entanto, eu vejo também que para outras pessoas que aqui estão assistindo, esse apoio chegará através de uma pessoa muito amiga. Falo isso aqui porque temos o 3 de copas, que traz sim uma energia de amizade muito grande. Vai ser uma amizade independente se for do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas é uma amizade que chega para te oferecer apoio, para te oferecer acolhimento. Provavelmente será uma pessoa que também estará passando por situações muito próximas de você e que poderá também desenvolver projetos em conjunto entre vocês. Se por acaso você veio a esta leitura pensando mais numa questão profissional, as bruxinhas pedem para falar o seguinte: no fundo você sabe o que fazer. No fundo você já até arquitetou algumas coisas em relação ao seu futuro profissional. Alguns já estão recebendo conselhos da espiritualidade por N maneiras, mas você já recebeu sim o apoio da espiritualidade amiga. O que está aqui talvez mais premente é você se decidir exatamente o que você deseja. Se você me disser, eu já sei o que eu quero, só não sei como,
colocar isso em movimento. As bruxinhas passam o seguinte conselho: converse mais com as pessoas. Se for o caso, peça orientação. Se for necessário, seduza as pessoas. Isso que está sendo passado não é uma questão de falta de ética, não. Mas o termo sedução que as bruxinhas estão passando é para que você consiga aliados. Isso não é manipulação. É em relação a você se tornar uma pessoa agradável o suficiente para fazer com que outras pessoas se tornem suas aliadas. Não é necessário fingir, não é necessária hipocrisia. É apenas saber trabalhar de maneira inteligente a sua comunicação. Entendeu? Um exemplo que elas estão passando para mim. Às vezes tem gente que justamente pelo fato de algumas coisas não darem certo ou estarem muito ansiosas, podem chegar com uma comunicação um pouco mais seca ou um pouco até mesmo agressiva com os demais. E isso não te favorece tanto. Agora, se você chegar com uma comunicação mais tranquila, mais agradável, fazendo com que a pessoa sorria mais para você, isso pode te favorecer bastante. Percebe que não existe hipocrisia aqui, mas existe um trabalho inteligente com o uso das palavras. Entendeu? Então tá bom. Tem gente aqui que vai receber um chamado. Não é chamado de telefone não, tá? Mas vão receber um chamado da sua alma para realizar algo, desenvolver algo ou estudar algo. Assim, você não é obrigado nem obrigada a fazer isso. Mas se você se permitir conhecer um pouco mais aquilo que está sentindo dentro de si, isso pode abrir muitas portas na sua vida. Às vezes portas intelectuais, portas de oportunidades no campo da matéria, como portas em outras dimensões, ou seja, para que você entre em contato com seres de outras dimensões também. Elas não especificam que tipo de portas são essas, mas elas apenas dizem: se você se permitir seguir esse chamado, vocês terão muitas portas abertas aí para vocês, tá? E para finalizar aqui a mensagem das bruxinhas, elas passam um recado para pessoas que desejam estreitar a comunicação com a espiritualidade ou trabalhar em conjunto com a espiritualidade, mas que não acreditam que são capazes. As bruxinhas falam: você tem toda a capacidade do mundo. Às vezes, o que falta é você se compreender melhor para entender o que são manifestações da espiritualidade que te acompanha, ou então o que são os seus devaneios ou os seus desejos se manifestando como se fossem a espiritualidade. Mas que você tem capacidade, tem. E se você estiver disposto ou disposta a realizar um trabalho sério, se dedicar, se estudar, se aprofundar no campo da espiritualidade, você terá mentores que ficarão muito felizes em trabalhar com você. Alguns aqui que estão nessa situação, que estão com certo receio, se você sentir que deve, faça um trabalho para equilibrar a sua energia feminina e masculina, tá? Porque às vezes na ansiedade você se desequilibra muito e pode atrapalhar então a sua comunicação com a espiritualidade que te acompanha, tá bom? Não sei por que elas estão pedindo para passar a seguinte mensagem: se você tem interesse em fazer projeção astral, ou já teve alguma experiência, mas ainda tem um certo receio, elas estão pedindo para que vocês estudem mais. Vão atrás de informações, vocês vão encontrar. E se caso você está tendo alguns episódios de projeção astral com uma certa frequência,
e estão começando a ficar desconfortáveis com isso, antes de dormir, peça sempre a proteção do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda, enfim, de quem você sentir mais afinidade, e peça para essa entidade espiritual que, se caso ocorrer uma projeção astral, que esse mentor, que essa entidade espiritual esteja ao seu lado, te orientando durante a projeção, te defendendo se necessário, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens que as bruxinhas quiseram passar para vocês que escolheram a opção número 1. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhem este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 da chave prateada, vou deixar aqui no cantinho e vamos pegar o tarô. E você está bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Curiosa como sempre, né, gente? Querendo saber aqui o que as bruxinhas querem falar para vocês. E lembrando, né? Como é mensagem aqui das bruxinhas, às vezes elas podem trabalhar com grupos mais específicos, tá bom? Então, se caso você perceber que algo não ressoou, que não fez sentido, desconsidere por gentileza. E se caso a leitura inteira não bateu para você, devolve para o universo, sem estresse, sem aborrecimento, tá bom? Isso pode acontecer sim, mas o fato da leitura não atender as suas expectativas não significa que a leitura seja ruim, tá? Significa apenas que as bruxinhas precisaram passar uma mensagem para um grupo mais específico, só isso. Então vamos ver aqui o que a bruxarada quer passar para vocês. A morte. Que interessante, né? Muitos estão aqui entrando num período de mudanças, né? Estão fechando alguns ciclos, estão iniciando outros, alguns fazendo cortes. A temperança, 3 de espadas. Que bonito, gente. Vocês podem ter pensado, nossa, que louca, né? Saiu 3 de espada e tá achando bonito, mas o que eu tô vendo é muito bonito. O sol, Ás de copas, 9 de ouros, 7 de copas, 5 de paus. Por que esse 5 de paus? Entendi. Vamos arrumar essas cartas para começar a sua leitura. Bom, vamos ver aqui quais mensagens as bruxinhas quiseram trazer para vocês. Primeira mensagem aqui que elas estão querendo passar, que eu acho super bonito. Vocês devem estar pensando, fala logo, né, criatura? Mas as bruxinhas estão falando aqui que muitos que estão nessa leitura número 2 finalmente estão curando algumas feridas emocionais. Muitos chegaram a um ponto de clareza interna, muitos aqui estão em vias de chegar a esse nível de clareza interna suficiente para conseguir elaborar, processar e curar algumas coisas que te doeram muito. Tem gente que passou por muitas perdas. Podem ser perdas aqui em relacionamentos amorosos, podem ser perdas financeiras. Eu sinto aqui uma energia de um prejuízo muito grande, que algumas coisas foram cortadas da sua vida
sem que você desejasse. E você teve que lidar com o luto dessas perdas. Só que o que as bruxinhas estão falando, que vocês estão conseguindo fazer essa cura, alguns já conseguiram. E é como se neste momento muitos já estivessem prontos para receberem afeto novamente, para amarem novamente. É como se saísse um peso das suas costas. Vocês podem não estar percebendo esse processo interno, mas de alguma maneira, às vezes inconsciente, com a ajuda dos seus mentores, da espiritualidade amiga que te acompanha, estão sendo realizadas curas profundas em você. E vocês vão perceber que estarão muito mais abertas para a vida, para as pessoas. E tem um grupo aqui que, devido às dores que passaram, se fecharam muito, mas muito mesmo. Se afastaram de pessoas amigas, recusaram relacionamentos, se negaram alguns prazeres, alguns desistiram de coisas que eram importantes. E as bruxinhas falam: é chegada a hora de uma nova fase de vida para você. É como se aquela nuvenzinha escura que estava ao seu entorno, de dor, de mágoa, de tristeza, fossem dissipadas por essa energia curativa do sol. Então vocês vão começar a se perceber mais receptivos a amizades, mais receptivos aqui a paquera, mais receptivos a coisas, atividades que vocês já teve interesse em um momento da sua vida e agora essas coisas retornam para você. Não como uma obrigação, mas como uma possibilidade. Vai depender apenas de você querer ou não. As bruxinhas também passam a seguinte mensagem aqui: muitos, muitos terão uma boa oportunidade no campo material. Pode ser aqui em relação a um trabalho novo que chega para você, pode ser aqui uma questão de compra e venda, né, em que você tem um lucro bom. Eu vejo que vocês terão a oportunidade de escolher algo muito interessante no campo da matéria. Falo isso aqui por conta do 9 de ouros ao lado do 7 de copas. Então, como foi dito, eu não sei se é um emprego novo que chega e às vezes você pode, então, ficar na dúvida se continua no antigo emprego ou se vai para esse emprego novo, se muda de cargo ou se muda de cidade para tentar algo melhor, mas a energia de início é uma proposta muito boa. Pode ser, inclusive, uma proposta tentadora para você. Só que as bruxinhas falam: o que chega para você é bem interessante. É algo que você vai ficar bem contente com essa possibilidade na matéria. Só que saiba que não será tão simples assim. Temos um 5 de paus, ou seja, tem uma energia de conflito. Não vejo que seja um conflito interno aqui, mas você enfrentará algum tipo de concorrência, algum tipo de disputa, algum tipo aí de contratempo com outras pessoas que estarão próximas a você, devido a essa questão material. Para muitos é uma questão de trabalho, sim. Para outros é algum tipo de vantagem no campo da matéria que você vai ter. E aí o que as bruxinhas falam? Em qualquer lugar em que você estiver, em que existirem outras pessoas, você estará suscetível a conflitos com essas pessoas. Mesmo que você queira se esconder, a sua luz é tão grande que as pessoas percebem. E mesmo que você queira ficar quietinha, quietinho na sua, algumas pessoas poderão implicar com você. E aí cabe a você
escolher como lidar com essas pessoas. O que as bruxinhas me adiantam? Você é uma pessoa extremamente intuitiva. Saímos com a carta da Lua. Então, intuitivamente, você já vai perceber quem são as pessoas nas quais você pode confiar ou não. Você saiu com uma rainha de ouros e como uma rainha de paus. Não tenha medo do seu poder. Não se esconda. Se for para você ocupar cargos de liderança, ocupe, pois são cargos de direito. Se for o seu desejo buscar algo maior para si, busque. Independente se alguém reclamar ao seu lado, é o seu direito. Com uma carta de rainha de paus, saiba que, independente do que acontecer com você, você tem todas as condições de enfrentar qualquer tipo de concorrência, qualquer tipo de pessoa que pretender se colocar na sua frente, se colocar no seu caminho. Poder você tem, mas aí, como foi dito, cabe a você escolher como vai agir ou lidar com essas situações e com essas pessoas. Como a lua está próxima aqui do Ás de Copas, as bruxinhas estão me falando que algumas pessoas, por terem um bom coração, podem ficar com receio de enfrentar algumas pessoas. Só que as bruxinhas estão falando o seguinte: se você não aprender a lidar com essas pessoas, elas vão te infernizar. E se você não colocar as pessoas em seus devidos lugares, elas poderão inclusive te prejudicar naquilo que você tem mais interesse no campo da matéria. Porque eu vejo aqui que muitos que estão me assistindo têm uma energia muito favorável para a prosperidade, para o sucesso. E mesmo que você me diga que ocupa uma posição pequena, a sua postura transmite poder. A sua postura já demonstra para outras pessoas que você pode mais, mesmo que você seja pequeno, e que você tem potencial para ir muito além. Às vezes, o que pode ter acontecido foi uma falta de oportunidades na vida, mas que as pessoas reconhecem que você tem um potencial para ir muito além, isso elas sabem. Então não estranhem quando algumas pessoas implicam com você. Elas estão realmente incomodadas com você. É normal? Não deveria ser, mas acontece. E as bruxinhas pedem para falar também, para que algumas pessoas tomem muito cuidado para não deixarem passar uma oportunidade devido ao medo de que alguma coisa ruim te aconteça, como já aconteceu no passado. Vocês ainda carregam traumas no coração. Por mais que estejam passando por processos de curas, quando vocês se virem diante de escolhas, especialmente no campo da matéria, tem gente que essa escolha no campo da matéria pode ser inclusive um relacionamento amoroso, tá? Contato de corpos, matéria. Tá bom? Mas o que eu vejo aqui para muitos é em questão de trabalho, de financeiro. E aí, quando vocês estiverem diante dessa possibilidade, dessas escolhas, algumas pessoas serão pegas aqui com memórias relacionadas a traumas que te aconteceram. E por isso que as bruxinhas já alertam: não deixem que as oportunidades escapem das suas mãos por receio que aconteça algo que já te aconteceu no passado. Você está muito mais madura, você está muito mais senhor de si. Você aprendeu a reconhecer o seu poder também. Pelo menos já lhe foi mostrado o seu poder. E já era a hora de você aprender a lidar com isso. Então não tema.
Por mais que às vezes você fique na dúvida, tenha receio, que fique com receio, é normal, é do ser humano, mas não se prive das oportunidades por conta do medo. Algumas coisas, devido ao seu medo, ao seu receio, a alguns traumas, podem exagerar algumas situações no seu imaginário. Não significa que essas suas fantasias irão acontecer de fato, tá bom? Algumas pessoas ocuparão cargos de liderança, mesmo que você não goste, mas saiba que você tem toda a competência para exercer uma boa liderança. Por que você tem competência? Porque você tem autoridade naquilo que você faz, você tem conhecimento, você transmite segurança, você enxerga com clareza e você tem sensibilidade. Então você tem recursos muito valiosos para exercer uma boa liderança, tá bom? Esses aqui foram os recados das bruxinhas para vocês. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like, por favor, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva se ainda não são inscritos, comentem. E, se possível, compartilhem este vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.